A nova temporada do Visão e Negócios começa agora. Muito conhecimento e a visão dos maiores empreendedores do Brasil. Negócios inovadores e disruptivos que estão alavancando nosso país. Sob o comando de Janguié Diniz, nossa jornada se inicia no Nordeste do Brasil, com matérias especiais com grandes empresários que estão fazendo a diferença. Começa agora o Visão e Negócios. Fala, obstinados e obstinadas de todo o Brasil. Está começando agora o programa Visão e Negócios aqui na Record News. Programa esse que traz análise e reflexões para quem vive no ambiente dos negócios, do empreendedorismo empresarial. Falamos de mercado, de inovação, de tomada de decisão com clareza e responsabilidade, viu? Conteúdo pensado para apoiar escolhas mais conscientes. Está começando agora Visão e Negócios na Record News. Visão e Negócios, com Janguié Diniz. Pessoal, hoje o tema é tipos de empreendedores. Existem vários tipos de empreendedores, né? Existem diferentes perfis, diferentes estilos e formas de empreender. E entender isso ajuda a tomar decisões mais conscientes e montar equipes mais eficientes. Ao longo do programa, nós vamos explorar esses perfis, esses tipos de empreendedores e como eles se complementam. E no final, eu volto com um insight para te ajudar a identificar o seu tipo, o seu perfil. Que tipo de empreendedor é você? E para começar, vamos conhecer uma convidada muito especial aqui no quadro Empreendedores Obstinados. Obstinados, no quadro Empreendedores Obstinados, nós conversamos com pessoas que constroem, que tomam decisões e que enfrentam desafios com responsabilidade e visão de futuro. Aqui nós reunimos histórias reais de quem transforma as ideias em resultados e constrói trajetórias conscientes. Hoje recebemos aqui, em nosso programa Visão e Negócios, Cândida Cataldi. Ela é psicanalista, estrategista de carreira e também de negócios, e é fundadora da empresa Energia Sistêmica. Veja que nome interessante. Energia Sistêmica, que é um ecossistema focado em desenvolvimento humano e saúde mental integrada. Ela tem uma atuação voltada à construção de liderança e estratégias mais conscientes. Cândida, ela vem compartilhar sua experiência e sua visão sobre carreira e sobre negócio. Mas antes de começar, eu quero apresentar para nossos telespectadores e para os internautas um pouco do mercado de atuação de Cândida. Muitas empresas e profissionais não travam por falta de competência técnica. Travaram por falta de posicionamento, clareza de papel e saúde emocional para sustentar decisões. O que vemos na prática são carreiras estagnadas, líderes sobrecarregados e negócios que crescem sem estrutura interna para se manter. Não é um problema de treinamento pontual, é um problema de alinhamento entre pessoa, função, estratégia e sistema. A Energia Sistêmica atua como um ecossistema de posicionamento para carreiras e negócios, integrando estratégia, comunicação, liderança e saúde mental. Quando o posicionamento interno e externo se alinham, a energia deixa de ser drenada por conflitos e começa a ser direcionada para resultado, cultura e longevidade. Posicionamento não é imagem, é estrutura interna para sustentar escolhas, performance e crescimento saudável. Cândida Cataldi. Prazer. Obstinada, muito bem-vinda aqui à Visão e Negócio aqui na Record News. Queria que você começasse aí falando um pouco sobre a sua trajetória, né? O que você está fazendo, planos para o futuro. Vamos fazer esse bate-papo aí. Bom, quando a gente olha para o setor, né, de desenvolvimento humano, ele já é muito antigo, até porque tudo começa pelas pessoas. E geralmente as pessoas estão muito preocupadas com processos, estratégias e se esquecendo que no final das contas quem vai operar isso são as pessoas. E para mim o ativo mais importante é a energia delas. E eu começo exatamente olhando para esse tamanho de mercado, antes mesmo de falar sobre mim.
Hoje, quando a gente olha para bem-estar, liderança, desenvolvimento humano, a gente está falando de um mercado de um tamanho de 5 trilhões de dólares, inclusive. Então, 5 trilhões de dólares. É um mercado enorme e por esse motivo que todos os dias... Desenvolvimento profissional e empresarial. E empresarial, exatamente. E é global. Então, é onde a gente consegue acessar a liberdade de escolha e as liberdades que muitas pessoas desejam. Liberdade geográfica, financeira. Só que quando eu acessei esse universo foi porque eu trilhei um lugar, uma trajetória, uma jornada mais intuitiva. Eu não tive esse conhecimento. E quando eu olho para esse mercado e eu também observo hoje, por exemplo, em 2024, a gente está falando de 472 mil atestados por afastamento por questão de saúde mental. E isso é o que foi formalmente sinalizado. Então, o empreendedor... Existe aqueles que não estão nas estatísticas. Por exemplo, o empreendedor não está na estatística. O empreendedor não vai dar atestado a si mesmo. E sem contar aquele também que já é formalmente empregado, mas não necessariamente ele vai acessar. Porque muitas vezes existe um mito atrelado à saúde mental, acreditando que seja hospital ou terapia. E não é bem isso. Então, quando a gente olha para essa realidade e também a quantidade de empresas que são abertas, a gente está falando de, pelo menos aí são 5 milhões de empresas no Brasil que são abertas por ano e 60% delas fecham com 5 anos. Então, 4 anos, 60%. 85% fecham com 5 anos, 85%. A gente já está falando de um dado... 20% no primeiro ano fecham. No segundo ano, 50%, terceiro ano, cerca de 56%, 60% e algum pouco por cento no quarto ano, chega a 85% no quinto ano. Realmente E o fechamento delas não é só por uma questão de falta de estratégia ou falta ali de técnica. Eu não acredito que seja isso. E foi exatamente me aprofundando nesse lugar que eu percebi que o que faltava muitas vezes é exatamente essa questão de emoção, de estratégia, que é importante, a educação, mas também a própria energia delas. Então, essa visão fragmentada que fez com que a energia sistêmica pudesse nascer. Mas ela não nasceu desse jeito. Eu sempre digo que a empresa ela começa pela marca, né? A marca é a cara da empresa. A empresa tem que ter uma cara, que é a marca, né? Que é o brand, e tem que ter um cara ou uma cara, ou uma mulher, né? Um cara ou uma cara à frente dela, que né? Especialmente se expondo de forma responsável. Então, energia sistêmica é um nome muito bonito, né? Agradeço, Marca obrigada. boa. Mas ela não... O nome, só para você entender, o mercado, o negócio já tem 5 anos. Mas o nome energia sistêmica só veio no ano passado. E muitas vezes Você fez um rebranding, eu né? fiz um rebranding. Muitas vezes a gente acha que já começa pronto. Mas energia sistêmica, o povo não vai achar que você está mexendo com algum tipo de energia solar, renovável, energia... Não a energia humana, porque é energia humana, né? Sim, a energia é humana, mas ela também honra o meu passado. No mundo corporativo, eu tive uma grande escola que foi o setor de energia renovável. Então, já são 18 anos de carreira. Eu comecei no mercado corporativo. Pouco tempo depois, eu acessei o setor de energia renovável através da fonte eólica e uma grande indústria, né? uma fabricante de aerogeradores. Então, eu tive essa visão sistêmica de gestão, de negócios. E quando foi que você teve essa ideia de criar a energia sistêmica? Quando eu passei pelo desafio de uma crise de identidade, logo ali, iniciando a pandemia. Eu não tinha noção do quanto que isso era desafiador e eu passei por esse movimento. Então, eu trabalhava no corporativo, eu já tinha crescido, já era executiva, já era gerente do setor de engenharia dentro dessas usinas. É uma realidade que te oportuniza viajar o mundo e todo o país, conhecer muito sobre gestão, sobre pessoas. Porém, eu passei por essa crise e isso fez com que eu tivesse ali alguns sintomas. Por exemplo, eu tive burnout, depressão, ataque de pânico, aumento de peso e tantas outras questões que só depois eu comecei a nomear, entender que vinha ali de um universo psicossomático que eu tinha acumulado através das questões emocionais.
Não vim de família abastada, né? Então eu tive que... E qual é o propósito da energia sistêmica? O que ela faz para ajudar as pessoas? Hoje é um ecossistema internacional de posicionamento. Então nós posicionamos profissionais no mercado de trabalho, porque o trabalho dignifica o homem, e assim como nós posicionamos também as empresas, através da cultura, através do brand, através da comunicação. Hoje integramos a educação empresarial com a saúde mental integrada. Certo. Na prática, você ensina a fazer o quê? Nós ensinamos lideranças a performarem com bem-estar. Então, é mais para lideranças. Não é voltado para o time do operacional, não? Começou com o time operacional e nós tendemos a continuar agora também com o time operacional. O que nós fazemos é que formamos novas lideranças com uma visão integrativa. Mas é presencial, é online, como é que híbrido. O serviço é prestado? É híbrido, exatamente. A gente faz, predominantemente, ele é online, mas nós temos realizado os eventos anuais. Esses eventos começaram através de congressos, depois fórum, e aí foi se transformando em pequenos eventos, onde a gente roda itinerante. Hoje alcançamos 12 países, então aqui no Brasil... Quantos países? 12. Já trabalha para 12 países? Sim. Empresas em 12 países? Empresas e pessoas. A gente tem um líder aqui no Brasil. Para mim, a minha grande vitória foi quando eu alcancei os 27 estados do nosso Brasil. Você tem um time grande ou é pequeno? É pequeno. Agora está ficando menor ainda por conta da IA. Então, a gente está realizando agora uma mudança bem estratégica. Já está usando IA nesse setor também, né? Já. Seja os terapeutas, né, que acabam tendo suporte das terapias integrativas dentro da IA. Também a gente tem a parte estratégica de negócios e de carreira também, que a IA acaba dando esse suporte. Isso está otimizando. Mas está usando IA em que setor do seu negócio? Em todas as etapas. Seja a fase interna, na parte de back-office, então administrativa, financeira, do mínimo dos agendamentos, dos atendimentos, o atendimento propriamente dito, de gerar os assessments, que são os perfis comportamentais. Mas o seu atendimento não é individual, é? É coletivo e tem individual também, mas eu agora não consigo dar conta, graças a Deus, de todo mundo. A Cândida, ela é membro, né, do Million Business Network, a nossa mentoria de alta performance empresarial. E aí eu pergunto, como é que você chegou até mim? Através participou do Código Secreto da Empresa primeiro? Como é que foi? Conta a história aí. Eu participei do Código Secreto da Empresa, o CSE, foi em agosto de 2024. Agosto de 2024, Código Secreto da Empresa. Exatamente. E foi um divisor de águas, porque eu vivia em dois mundos, né, de desenvolvimento. A gente tem um desenvolvimento humano, que existem inúmeras técnicas, e realmente é libertador, porque você, quanto mais se conhece, né, eu digo conhecimento é poder, autoconhecimento é superpoder. Porém, eu sempre fui aquela profissional que foi formada dentro do universo empresarial, corporativa principalmente, multinacional, então eu atendia sempre a diretoria. Então eu estava acostumada a estratégias, a resultado, a gestão, e eu sentia a falta dessa integração. E eu lembro como hoje, quando eu fui para o CSE, e eu tive essa sensação, essa clareza de saber que, pronto, esse daqui é meu lugar. Finalmente eu consegui encontrar um lugar que conseguisse integrar. E como eu cheguei no CSE, eu não te conhecia, e para mim foi uma grande surpresa e um belo presente, porque primeiro pelo fato de ser nordestino, né? Então eu acabar me colocando nesse lugar também, eu senti a falta disso, mas também porque veio do capital relacional. Então um dos membros que faz ainda parte, ele é veterano, ele era um dos meus sócios em um dos empreendimentos quando eu comecei a empreender, e foi quando ele me convidou, né? O Plínio, exatamente. Foi o convite dele, que imediatamente eu sou dessas. Quando eu recebo um convite, eu raramente... E aí foi bater no Million Business Network. Eu sabia, eu queria. O que é que o Million Business, não sabia nem o que era, né? O que é que o Million Business tem feito aí para o ecossistema, a mentoria, os colegas, tenho feito aí para o seu crescimento? Nossa, o MBN, na verdade eu digo para todo mundo. O Janguier, ele provoca uma estrutura, né, em todo mundo, né? Eu sei que o empreendedor tem que ter esse viés mais sonhador, né? A gente precisa ter essa visualização, mas você provoca a estrutura em todo mundo. Se você for perceber, não é todo mundo que chega em você logo de cara para querer apresentar o negócio. A gente fica ali remoendo, tentando entender como é que eu vou apresentar,
Porque existe essa energia sua de provocação mesmo, de estrutura, no sentido de bora sonhar, mas vamos fazer isso com estrutura. E você dá as ferramentas. Então, é isso que você tem provocado em mim. E o ecossistema também tem me proporcionado eu me desenvolver com os outros empresários, até porque eu não me via empresária. Eu não conseguia me intitular com essa... Eu não me reconhecia na identidade de empresária. Em um ano, eu saí de empreendedora para empresária. Agora sim, eu tenho total tranquilidade de sentar nessa cadeira sem me sentir... Se sentindo empreendedora. Me sentindo empresária agora. Né? Independente dos resultados que a gente está caminhando, mas essa foi a grande provocação que teve aí em menos de um ano. Muito bom, que bom. Você disse aí que não se sentia empresária, né? E hoje o nosso tema, né, o tema do nosso programa é tipos de empreendedores, né? Mais adiante eu volto com alguns insights importantes sobre esse assunto, né, para quem está nos acompanhando aí. Mas eu queria perguntar para você, que tipo de empreendedora você se define? Você é nata, você é serial, você é por necessidade, é empreendedora preparada, e oportunidade, porque existem vários tipos, né? Como é que você se define? Eu acho que uma das coisas um dos legados que eu recebi da visão terapêutica, né, independente da técnica, foi o poder de integrar. Uma das coisas que eu tinha muita dificuldade era de me encaixotar nesses lugares, era como, mas eu sou um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. E aí, quanto mais eu conhecia as técnicas, os perfis comportamentais e tudo mais, eu percebia que aquilo ainda assim encaixotava muitas pessoas. E nós somos cíclicos, nós somos feitos de fases, e a gente tem um pouco, né, de cada um, e dá pra gente poder ser autêntico. Exatamente, se você for perceber, você tem essa autenticidade, você é um pouco de tudo. Até demais um pouco, né, às vezes. Não, eu acredito que seja exatamente isso que te diferencia. E na época, inclusive, para eu poder acessar o ecossistema, foi isso. Eu falei, agora sim, finalmente uma referência que dá para você ter determinados resultados, mas ainda assim você poder, né, ter essa humildade, dentre outros talentos e dons que você acaba carregando. Então, assim, eu olho hoje para o tipo de empreendedores e de perfis, eu vejo que é como se nós tivéssemos ali quase um triângulo, né? A gente tem geralmente ali o salvador, né? Eu vejo que é aquele que quer fazer tudo, dá conta de tudo, assume todas as responsabilidades, que faz todas as atividades. Eu vejo que... Faz tudo, né? Ou faz tudo. Nunca sai da fase infantil, né, para adolescente. Exatamente. E quando eu cheguei, eu estava bem nesse lugar. Eu estava bem nesse lugar, mesmo já trabalhando com isso. Só que o Salvador, ele começa, talvez a audiência se identifique, porque é aquele que começa a dizer sim para tudo, para todo tipo de cliente, inclusive, o ecossistema dele, ele começa a engordar tanto que começa a fazer todas as atividades e não consegue realmente focar no que precisa ser feito. Só que ele chegou num patamar que ele não dá conta. E aí ele começa a ter aquela sensação de, poxa, tudo sou eu, no final das contas ninguém me ajuda, não tem pessoas boas. E aí ele começa a acreditar, inclusive, que a empresa dele não vai crescer porque falta pessoas, ou não vai crescer porque o que está acontecendo hoje na macroeconomia, ou de forma regional, ou a sua cidade. E aí é o quê? A gente já está falando da vítima. Então já é um lugar onde o empreendedor, sem perceber, ele cai nessa dinâmica da vítima. E aí a gente já sabe, né? Porque vítima, no final das contas, ele só quer o quê? Um aliado para as suas reclamações. Ele não quer sair desse lugar. E é um lugar muito perigoso. E a gente também tem um outro tipo de empreendedor, de comportamento que existe, que é uma dinâmica também, que já é aquele lugar onde, tá bom, então se eu faço tudo, ou então eu começo a reclamar do externo, né, e começo a me vitimizar nesse processo, a pessoa começa também a ficar mais rígida para poder controlar as coisas, controla processos, pessoas, perde as pessoas, porque começa a ser muito rígido também. E aí a gente está falando do agressor. Então é uma dinâmica que todo empreendedor, em algum momento, já passou, inclusive pelos 3 papéis. E ele ficando nesse triângulo, só coloca ele num lugar infantil, emocionalmente falando, num lugar onde ele não cresce, não prospera. E só existe um lugar, efetivamente, para a gente conseguir prosperar dentro do empreendimento, não importa se é pequena, média ou grande. É quando a gente consegue finalmente sair dessa triangulação. Então passa a mensagem final aí para quem está nos assistindo.
Bom, a mensagem que eu gostaria de deixar para a audiência seria entender que identidade deveria ser atualizada todo ano. Assim como você troca de carro e dentre outros itens materiais, você deveria atualizar a sua identidade. Porque a tua identidade atual, ela vai te levar exatamente para onde você está. O próximo nível que você deseja, ele vai precisar dessa atualização identitária. E com certeza absoluta entender que você precisa amadurecer emocionalmente, isso não tem nada a ver com idade. É uma questão mesmo de você entender as dinâmicas que você acaba se colocando. E, consequentemente, é a interdependência. Eu vejo muita gente caindo nesse lugar de adolescente, de independência, porque eu posso tudo, eu faço tudo, eu dou conta do mundo, eu vou dominar o mundo sozinho, e a gente não consegue. Ninguém faz coisas grandiosas sozinha, né? Muito bom, Cândida. Quero te agradecer, né, pela presença, pela troca de experiências aí, compartilhar suas ideias aí, suas experiências com os telespectadores. Foi um prazer enorme receber você aqui. E você que está nos acompanhando, fica com a gente aí, porque daqui a pouco eu volto com um insight especial. É um insight especial sobre o tema de hoje, que é tipo de empreendedor. Que tipo de empreendedor é você? Já refletiu? Firme o passo, pega o ritmo, seja o estado que dá. Como eu disse no início do programa, agora é o momento de aprofundar o tema de hoje. O tema de hoje é tipos de empreendedor, né? Empreender não é um caminho único. Existem diferentes perfis, diferentes formas de pensar, diferentes formas de agir e conduzir um negócio, conduzir uma empresa. Cada empreendedor carrega a sua própria forma de enxergar oportunidades e enfrentar desafios. Alguns são mais visionários, outros mais analíticos. Alguns se destacam pela execução, outros pela capacidade de inspirar pessoas. Há quem tenha facilidade em assumir riscos e quem prefira construir com cautela. Nenhum perfil é melhor que o outro. O que muda é a forma como cada um utiliza suas características. Entender o próprio perfil é um passo fundamental para tomar decisões mais conscientes. Quando o empreendedor se conhece, ele sabe onde precisa se desenvolver, quando buscar apoio e como montar equipes complementares que potencializam resultados. Empreender não é tentar ser tudo ao mesmo tempo, mas reconhecer suas forças, respeitar seus limites e aprender continuadamente com o caminho que está sendo trilhado. E aqui vai um ponto essencial. Quanto mais clareza você tem sobre quem é você, mais consistente se tornam suas escolhas e mais sustentáveis se tornam as suas jornadas, ou a sua jornada, né? E o programa Visão e Negócio fica por aqui, viu? Até breve, firme o passo, pega o ritmo, seja o estado que dá. Visão e Negócios.